Olá, sou a professora Estela Rocha e estou aqui para trazer para vocês um tema super importante para a gente dialogar hoje, que é ciência de dados e políticas públicas. Bom, estou com duas pessoas maravilhosas ao meu lado e tenho certeza que você também quer conhecer. Estou aqui com o professor Miguel e o professor Tiago. Nesse primeiro momento, eu vou pedir que cada um se apresente, que eu acho que é muito mais legal quando a pessoa fala de si, né? Quem é Miguel por Miguel? Então, sou o professor Miguel Carvalho, sou coordenador dos cursos de TI aqui da Gran Faculdade e tenho o prazer de estar aqui do meu lado o grande Tiago e a grande professora Estela, ícones, né, na educação e no serviço social, pessoas extraordinárias, que eu sou muito fã, então já assinaram aqui minha camisa, que eu pedi os dois para assinarem, tá assinado aqui um de cada lado, vou guardar com o maior carinho essa camisa, mas vamos lá. Então, eu queria falar um pouco de ciência de dados. Miguel, calma, o Thiago nem se apresentou. É verdade, desculpa. É muito entusiasmo que o Thiago está aqui do meu lado, não deixa ele se apresentar. Mas ele não precisa de apresentação, todo mundo conhece. Né? Sério? Vamos lá, Thiago é super famoso. Vamos lá, fala com a gente aí, Thiago. Bem, professores, quero agradecer a oportunidade, né, de estar com os coordenadores aqui da Faculdade Gran, professor Estela, professor Miguel. Me chamo Thiago Baz, eu sou assistente social, sou professor NDE aqui dos cursos de ciências jurídicas, né, que são coordenados aí pela professora Núbia, e a gente está aqui para contribuir nessa perspectiva, pessoal, que é interdisciplinar, tá certo? Aqui no Gran a gente já está exercitando isso, que vocês precisam, né, tá aprendendo aí para a trajetória profissional de vocês. A gente trabalha em instituições, as instituições exigem cada vez mais profissionais que consigam dialogar com diferentes áreas. É isso mesmo, professor. E aí eu passo a palavra para meu amigo Miguel. Miguel, ciência de dados. Isso? Agora que eu vi no roteiro, agora que era a minha vez, né? Agora é a sua vez. Confundi. Mas vamos lá, ciência de dados. O que é ciência de dados? Ciência de dados é a arte de você conseguir extrair informações para te ajudar a obter as melhores decisões possíveis. Então, os dados é nosso novo petróleo. Com os dados a gente consegue tomar um conjunto de decisões, fazer estratégias, políticas públicas e construir um mundo melhor, na verdade, né? Mas é importante, Estela, a gente trabalhar com os dados corretos, porque muitas das vezes várias pessoas trabalham com dados errados e acabam tomando decisões erradas. Nesse sentido, não tem nem o que fazer, né? Pior do que não trabalhar com dados é trabalhar com dados incorretos. Então, os dados têm que estar limpos, estruturados, para você tomar uma decisão da melhor maneira possível. Porque, de certa forma não, sempre interfere na vida das pessoas. Então, a gente trabalha com dados, mas a gente também tem que trabalhar com bastante humanidade. Por isso que eu estou aqui do meu lado, o professor Tiago, e eu quero fazer uma pergunta para ele. Como a ciência de dados atua nas políticas públicas, atua em parceria com as políticas públicas? Como a ciência de dados pode melhorar as políticas públicas? Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Bem, professor Miguel, a gente tem várias possibilidades de trabalhar com a ciência de dados dentro das políticas públicas. Vou trazer um exemplo aqui, que diz respeito à utilização da ciência de dados no estudo da execução do orçamento público. A gente sabe que para as políticas públicas acontecerem, para que a gente tenha a escola funcionando, para que a gente tenha a delegacia funcionando, para que a gente tenha o hospital funcionando, é preciso ter orçamento público. E o Estado brasileiro, todo ano, ele publica lá uma lei orçamentária anual e dentro dessa lei tem um conjunto de ações orçamentárias que são executadas pelo governo. Só que o cidadão comum, né, ele não conhece muito esse fluxo de informações. O que a ciência de dados trouxe? Ela trouxe alguns sistemas de informação para tornar isso mais claro. Que a gente diz hoje na gestão pública, que é dar transparência às ações do Estado. E eu vou citar aqui dois sites que trazem informações importantes. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesses sites. O primeiro é o Siga Brasil, o site do Senado Federal, que traz execução do orçamento público do governo federal. Então, você quer saber lá alguma informação sobre os programas assistenciais do governo, sobre quanto o governo gastou na pandemia da Covid-19. A gente tem todos esses dados filtrados, classificados, organizados para o cidadão, para os movimentos sociais, para os profissionais que querem fazer estudos, para os cientistas que querem produzir suas teses, seus artigos. Um outro dado a gente tem mais específico na realidade do Distrito Federal, né? No site da Câmara Legislativa do Distrito Federal tem uns dados sobre transparência que falam também da execução orçamentária do governo do Distrito Federal.
Veja, pessoal, olha a potência da ciência de dados. Ela nos dá condições de enxergar como que o governo está gastando o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, e como ele pode gastar esse dinheiro melhor para atender as necessidades humanas. Você falou uma coisa legal, professor, que é como usar esse dinheiro melhor. E aí eu fiquei pensando nos nossos estudantes aqui da Gran Faculdade, que estão aí nos seus projetos integradores, pensando nas atividades extensionistas, e que ele pode também estar indo nesse site, no Siga Brasil, correto? Isso. Anota aí, pessoal, para que ele possa olhar esses dados e ajudar ele a pensar nos seus projetos e na sua formação. Porque eu não quero só o pesquisador lá na ponta. A gente também quer fomentar isso nos nossos estudantes. Várias atividades extensionistas aí dá para fazer, várias. Sim. Pegar esses dados, transformar. Tem o DataSUS também, que tem os dados da saúde. Exatamente. Tem outros vários que dá para pegar, fazer ali, trabalhar na área de ciência de dados, fazer mapas da violência, várias coisas interessantes. Exatamente. Mas assim, um assunto que está muito em alta também, que eu tenho sempre, ciência de dados pode ajudar bastante, é nos aspectos ambientais, nas políticas ambientais. Você pode falar um pouco de como a ciência de dados pode ajudar nas políticas ambientais? Veja, professor Miguel, hoje a gente tem uma preocupação dentro da administração pública que é com a agenda ambiental. O Ministério do Meio Ambiente tem uma agenda, a A3P, que é uma agenda ambiental que está difundida em todas as organizações públicas. Então, toda organização hoje está preocupada com a sua pegada ambiental. Ou seja, quanto a organização gasta com um copinho plástico, quanto que ela gasta com energia, quanto ela gasta com água. E aí os sistemas de informação, a ciência de dados têm ajudado essas organizações a monitorar o consumo de água, de energia, de material de consumo, com vistas ao quê? A ter um planejamento que vise economizar esses recursos, que vise impactar menos no meio ambiente. Então, hoje tem sistemas de informação na Câmara Federal, no Tribunal de Contas, que ajudam a monitorar o consumo, né, e o gasto com água e energia dentro das organizações. Todo mundo sai ganhando com isso. Muito bacana. Assim, quem está apaixonado aqui pelo professor Tiago, o pessoal comentando ali no chat, cara, muito bom. Perfeito, pessoal apaixonado. E pode encontrar o professor Tiago em vários cursos, no gestão pública, não é? No serviço, vários outros cursos que teremos aí também, podem encontrar o professor Tiago. Vamos passar aqui para a Estela. Eu achei muito legal, porque ele é muito didático, né, nessa explicação. E aí ele falou da escola, que é a minha área. Então, assim, eu sou da área de educação, o Miguel, né, não dá para dizer de qual área que ele é apaixonado por todas as áreas. TI tá em tudo, TI tá em tudo. TI tá em tudo, né, ele é da área de TI, mas ele é formado em matemática, ele é formado em direito e está matriculado em mais alguns cursos aí. E temos o professor Tiago aqui das ciências do serviço social, mas a gente está aqui brincado aqui entre ciências humanas. Eu acho que, de algum modo, nós três estamos nesse mesmo campo. E, Tiago, tem uma questão que é a questão de como a gente pensa a ciência de dados para a educação. Né? E aí eu vou te perguntar sobre isso para você explicar um pouquinho, e aí eu vou te trazer um exemplo de uma situação que aconteceu durante a pandemia, mas aí daqui a pouco eu te conto. Tá. Para você para saber se é isso mesmo, se o que aconteceu durante a pandemia corresponde a essa discussão que você está trazendo de ciência de dados. Professora Núbia mandando um abraço pro Thiago. Núbia, beijo, Núbia. Nesse momento, Núbia, ele é o nosso professor, tá? Não fique com ciúme, Núbia. Nunca, a gente vai devolver. Não que a gente queira, mas a gente vai ter que a Núbia vai ficar chateada com a gente. Pessoal, uma coisa interessante no campo da educação é que com a ciência de dados a gente consegue conhecer o perfil dos estudantes, certo? A gente, com o registro das informações, a organização dessas informações, a tradução dessas informações em painéis, a gente sabe qual é o perfil desse estudante. E hoje a gente tem uma preocupação muito grande com aquele estudante que não está frequente na escola, né? Aquele estudante que está saindo da escola ou que evadiu. Então a ciência de dados pode me dizer, olha, esse é o perfil do estudante que está saindo da escola. E eu, como gestor público, eu, como profissional, posso pensar em ações para fazer com que esse perfil específico fique na escola. Então, veja, a ciência de dados, ela me dá um mapa para dirigir a minha escolha de política pública, a minha escolha profissional, né, como disse o professor Miguel. Interessante. Então, quando você foi falando, me veio uma situação que aconteceu durante a pandemia. Sou do estado do Rio de Janeiro, como o professor Miguel. E eu vou colocar isso como uma política, mesmo entendendo que não pode não ser colocada como uma política pública, mas durante a pandemia as crianças estavam em casa, a gente sabe que muitas crianças vão para a escola também para se alimentar.
Então, a escola ainda é o lugar, no Brasil, infelizmente, em que ela faz uma refeição com todo, né, um desenho nutricional completo. Às vezes é o único lugar. Às vezes é o único lugar que ela vai ter uma refeição completa, totalmente nutricional. E aí, uma questão que foi colocada é: o valor aluno recebido por escola para gastar com alimento, né, com a compra ali do alimento para poder fazer o lanche, o almoço, aquilo foi revertido em cesta básica para as famílias. E muitas famílias de algumas prefeituras do Rio, porque foi onde eu acompanhei, questionaram o que elas estavam recebendo. Então tinha um post numa rede social que a mãe tirou a foto e eu só recebi 1 quilo de açúcar, recebi 1 quilo de fubá, recebi um óleo, recebi 1 quilo de arroz. Isso não dá para sustentar uma criança o mês todo. E aí vários colegas, inclusive outros professores, estavam fazendo um comentário, mas o valor recebido pelo seu filho para estudar nessa escola dessa rede é em torno de R$18 de alimentação para o mês todo. E só dá para comprar isso de alimento, e não uma cesta completa para uma família. Então, a ciência de dados, ela me ajuda a pensar. Eu pensei certo, é isso? Exatamente. Então, esse dado é muito importante, né? Esse dado do valor que o Estado paga para a merenda escolar, né? Isso dá para pensar, esse valor está sendo suficiente para atender a necessidade do estudante? Outra coisa, esse dado de que a família está falando que essa cesta é insuficiente, será que aquelas famílias estão em situação de insegurança alimentar? Então, como as políticas de assistência social podem obter esse dado e podem ser mais efetivas na prestação desse serviço, né, de atendimento às necessidades da população por meio de ações de segurança alimentar. Então, veja, a potência desses dados, às vezes a gente tem um dado só, mas se ele for bem tratado por meio da ciência de dados, a gente consegue ter políticas públicas mais efetivas, né? Sim. Eu sou professora de uma escola no Rio de Janeiro, estadual, e essa escola também fez a compra de cesta básica. E aí, como ela era do Estado, ela usou uma outra política. E não foi uma compra para cada um dos estudantes. Foi uma compra atendendo um grupo de famílias que tinham mais vulnerabilidade. Então, aquela família com mais vulnerabilidade, ela comunicava a sua vulnerabilidade, foi feito um levantamento e dali foi feita a compra de uma quantidade, de uma cesta mais completa. Né? Então, a cesta ficava lá na escola, aquele responsável poderia ir qualquer dia da semana, comunicava e buscava. Então, assim, ou seja, um mesmo dado, né, uma mesma situação foi utilizada de formas diferentes. Foi isso que você tinha explicado. Exatamente. Essa abordagem, ela vai diferenciar de acordo com a necessidade e com o seu objetivo ali. Né? Mas o importante é entender que a ciência de dados, ela vai ser uma ferramenta muito importante para o desenho das políticas públicas, para a avaliação das políticas públicas, porque ela torna mais explícita aquela realidade. Né? A ciência de dados trata aquele dado de um jeito que a gente consegue enxergar melhor a realidade para fazer as escolhas, como o professor Miguel mencionou. E não necessariamente ela vai ser aplicada imediatamente, que eu acho que é isso que fica para a sociedade civil, né? A informação que ela tem quando ela olha aquele dado, porque isso já não está acontecendo. Mas aquilo ainda talvez precise gerenciar uma legislação, precise ainda ser transformado numa política para ser aplicada. Não é isso? A história é muito importante para você tomar decisões no futuro. Né? A história te ajuda a tomar a decisão. Você entender o que aconteceu no passado, você pode pegar essas coisas e fazer melhor. É isso que a ciência de dados se aplica bastante em todos os cenários. Então, a gente consegue entender o que está acontecendo. Para a gente construir um mundo melhor, a gente precisa entender o passado. A história é muito importante. Exatamente. Os dados históricos são essenciais para entender os fenômenos sociais. Né? Assim, para a gente conhecer a nossa história, a gente vai ter mais elementos para chegar com propriedade para dizer algumas verdades sobre a realidade em que a gente está inserido, né? E aí eu quero chamar a atenção aí para os estudantes sobre a importância, né, de vocês, a partir do momento que vocês entraram na faculdade GRAN, de vocês olharem aquilo que vocês vivem, as reportagens que vocês acompanham, com o olhar desses conceitos que a gente está trazendo, com o olhar das disciplinas que vocês estão cursando. Isso ajuda, inclusive, pessoal, vocês fixarem esse conteúdo. Quando vocês conseguem fazer a conexão daqueles conceitos, daqueles estudos ali,
que vocês acompanham nas videoaulas, nas apostilas, nas lives, com a realidade, com aquilo que vocês vivem ou com aquilo que vocês estão acompanhando nos noticiários, vocês geram um ganho de aprendizagem muito maior. Então, fica aí essa sugestão para vocês. Na vida, né? Dados são muito importantes, a sua história de um país, de um povo, também é muito importante para a gente poder entender o futuro. Então, a gente tem que respeitar. O que se aplica em ciência de dados, na verdade, é o exemplo do que se aplica na vida. A história da sociedade é muito importante para o lugar que a gente chegou até agora. Exato. Como os dados nos ajudam a construir um mundo melhor. Não é isso? A história que a gente viu, a base que a gente teve, né, nos ajudou a chegar até aqui. Sim. E aí os dados é a mesma coisa. Então, eu acho que tem duas coisas interessantes na fala de vocês dois que fica claro para quem está lá. Uma é onde eu encontrar uma informação confiável. Vocês já trouxeram aqui a dica de um lugar confiável. Porque não adianta a gente pegar um dado equivocado que a gente vai fazer uma leitura equivocada, né? E aí, enquanto vocês falavam disso, eu lembrei de um filme brasileiro que contava uma história de uma situação de violência urbana e a polícia tinha que tomar uma decisão, né? E não, mas... indica aí, pessoal. Não pode, mas tantos morreram em tal lugar. Vamos mudar esses dados daqui para cá? Vocês devem ter feito a referência do filme, não é possível. Tem um... Tenho. É o filme do que roda no Rio de Janeiro? Então, é isso. Eles trocam, né? O filme faz essa sugestão. Que não pode dormir senão explode o batalhão, é esse? Tá. Então Chega de dar spoiler. Mas é isso. Porque ele faz uma referência de que tem um lugar que tem um dado muito grande, então você vai ter um número maior de mortes. E se essas mortes não forem totalmente comentadas daqui? Então a gente entra numa situação de que a gente precisa, sim, confiar nesses dados. Isso. Então, quanto maior a transparência do governo federal, como a gente tem acompanhado, isso vai ajudar a gente a tomar as melhores decisões, principalmente nossos estudantes. Importante que, com 30 anos de curso, tem que usar os dados corretos, né? Exato. Não pode ficar sem a bandoleira. Não. É isso? E aí, Miguel, onde é que a gente encontra ciência de dados nos cursos de TI da Gran Faculdade? Então, tem um curso de ciência de dados. Temos um curso. Temos um curso de ciência de dados. Quanto tempo dura esse curso? 2 anos e meio, um curso Eu acho que a gente tranquilo. consegue fazer, Thiago. A gente tá Dá pra fazendo fazer. nada na sexta-noite. Já tá inscrito. Rosenberg, diretor, tem como tu escrever os dois em ciência de dados? Eu tenho um horário sexta-noite. Eu acho que eu consigo. Gabriel já concedeu a bolsa pra vocês. Ai, graças a Deus. Gabriel tá me ligando aqui, calado, o telefone não para de tocar. Daqui a pouco eu atendo, Gabriel. Calma aí, daqui a pouco eu te atendo aqui. Mas vamos lá, já concedeu a bolsa para vocês, já pedi, tá tudo certo. Tem um curso de ciência de dados, mas também as disciplinas de ciência de dados tem em outros cursos. Tem a disciplina lá de estatística aplicada à ciência de dados, que é extremamente interessante. A estatística... Essa disciplina está no curso de licenciatura em computação, né? Tá também, tá no curso de licenciatura em computação, tá no curso lá... Tem outros cursos que a gente vai lançar, tudo mais, né? Não pode ficar dando spoiler dos cursos, mas tem outros cursos que a gente vai lançar. Mas esse eu já lancei. Então, esse aí já lançou, tem outros cursos que a gente vai lançar que tem essa disciplina também. Mas a estatística é interessante. Com a estatística você consegue provar tudo o que você quer. A gente tá brincando aqui, não, mas a estatística dá esse viés, essas coisas, né? O pessoal brinca, né, com a estatística, dá para provar, por exemplo, que o sistema é o melhor do mundo. Como é que você faz? Você faz uma pergunta. Você faz uma pergunta. Meu sistema é o melhor do mundo? Sim. Não. Justifica em 30 linhas. Geralmente as pessoas têm tendência a marcar o sim. Né? Você consegue comprovar. Mas isso aí é uma brincadeira só. Na verdade, não pode ser assim que a gente recolhe dados. Tem que ser de uma forma mais idônea, né? E correta e tal. Mas a estatística te ajuda a tomar decisões. A estatística está amplamente ligada à ciência de dados. E tem essa disciplina, tem vários cursos. Gestão pública também tem um viés ali forte de estatística também, porque é para tomar decisão, precisa entender a lógica, a estatística. Lógica de tomada de decisão, nossa disciplina também que tem percorre essa matéria, todos os cursos praticamente. Que te ajuda com raciocínio lógico. Desde manhã, quando você acorda, você tem que fazer raciocínio lógico, não tem, Estela? Exatamente. A Estela acorda hoje, por exemplo, ela falou assim, vou levantar ou vou dormir mais 5 minutos? Aí ela pensou assim, vou dormir mais 5 minutos, mas ela veio depois, né? E conseguiu chegar, ela tomou a decisão. Sempre a gente tem que tomar decisão, né, Thiago? Exatamente. Na vida inteira. Vou passar por essa rua ou outra. Isso é lógica. A lógica está em tudo, a computação está em tudo, a ciência de dados está em tudo, serviço social está em tudo. A gente vive um mundo muito mais interdisciplinar, onde que todas as profissões são extremamente importantes. A humanidade só vai conseguir avançar se ela valorizar e respeitar todas as profissões. Todas as profissões têm o mesmo nível de importância. Então, independente da profissão que você escolher, faça uma faculdade agora e ajude a humanidade. Faça a sua parte. Você fazendo a faculdade, você aprimorando seus conceitos e conseguindo aplicar esses conceitos na sociedade, você está ajudando um pouco a evoluir a sociedade, aplicando com humanidade, com respeito, ajudando os outros. Então, aqui a gente tem um leque de opções, mas independente desse leque,
pessoa pode escolher outros leques também e faça uma faculdade. É importante para você se aprimorar e tudo mais. E conte sempre com a gente, né, Thiago? Exatamente. Exato. Olha, então eu agradeço aqui a participação do professor Miguel, do professor Tiago. Já estamos pensando aqui numa série que eu acho que a gente precisa. Ciência de dados em tudo. Ciência de dados na vida. Na vida, com o professor Tiago. professor E ele ali apontando, trazendo um dado, mostrando como aquele dado saiu se desmembrando numa grande rede. Não é? Tenho certeza O professor Tiago, as pessoas não sabem, mas ele também é especialista em Power BI, né, Tiago? Pode falar um pouquinho do Power BI aí? Só para terminar, a gente está aproveitando aqui mais um pouquinho. O pessoal tá pedindo ali, Tiago. O pessoal tá pedindo. Eu estou começando, estou engatinhando, né? Minha área é outra, social, mas a gente já percebe que essa ferramenta, né, tecnológica tem ajudado muito no entendimento sobre o orçamento público. Né? Ela consegue trazer classificações e desnudar toda a legislação do orçamento público de uma maneira muito clara. Assim, né? Então, eu recomendo, né, o uso dessa ferramenta e de outras como uma estratégia aí também da gente tornar, né, os dados orçamentários mais claros para a população. Né? Exatamente, o Power BI é uma ferramenta fantástica. Tá? Na educação se aplica em várias coisas. Não, mas aí deixa, isso é a nossa próxima conversa. Então tá bom. Você estava aqui antecipando. Fica aí, eu sempre estou antecipando, vou tomar esporra aqui. Como sempre. Não vai ganhar abraço quentinho. Não vou ganhar abraços, mas agradecer muito o Thiago. Obrigado pelo autógrafo também, Thiago. O Thiago autografou aqui minha camisa. Muito obrigado. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com uma figura ilustre dessa, né? Exatamente. Agradecer aqui. Estou recebendo aqui a mensagem do Gabriel no meu fone. Tá pedindo também para te agradecer. Um abraço, Aragonês, meu amigo. Grande abraço, tamo junto. Olha o Igor assistindo a gente ali. Valeu, sempre. Igor. Não, super não beijo. O Igor tá em todas as lives. Ele é perfeito. O Igor Pessoal, tá sempre junto. Muito obrigado. Até um próximo dia. Beijos e beijos em todos e todas. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Diogo. Um abraço Tchau, no tchau. coração. Tamo junto. Tchau, tchau.